Sejam muito bem-vindos ao podcast Força Além do Corpo. Meu nome é Cauã Matheus, sou branco e tenho cabelo cacheado. Meu nome é Gabriel Lucas, também sou branco e também tenho cabelo cacheado. Bom, hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que pessoas com deficiência têm dentro do mundo das lutas. Para isso, chamamos um convidado muito especial, Guilherme Sarmento, que tem uma deficiência em um dos braços, para compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. Esse podcast será exibido no canal Educação Física e Qualidade de Vida do IF Parnamirim, onde nós dois estudamos. Quando falamos de inclusão nas artes marciais, o Kung Fu é um ótimo exemplo, porque ele trabalha a disciplina, foco, tudo isso e mais um pouco. Isso mesmo, ele tem projetos incríveis por aí que mostram isso na prática. Gente que antes se sentia margem e com o Kung Fu encontrou um espaço de pertencimento e de superação. É bonito ver como a arte marcial ajuda cada vez mais as pessoas a se superarem dos seus limites e ultrapassarem barreiras que antes eram impostas sobre elas. Não é só sobre golpear ou ser golpeado, sobre saber defender ou não saber se defender. É uma arte que vai ensinar você a crescer, se fortalecer e cada vez mais se sentir incluso no espaço geral. Nosso convidado de hoje é Guilherme Sarmento, que praticou Kung Fu, enfrentou e enfrenta diversos desafios nas vidas adultas. Sendo um atleta com deficiência, ele teve todas essas dificuldades em todo o seu tempo comigo. Então, queremos desejar boas-vindas a ele. Bom, para começar um pouco a nossa conversa, eu queria saber de você, Guilherme. Pode nos contar um pouco de como foi sua vivência ao longo desses anos com a luta? A luta me ajudou não só a aprender a defesa pessoal, mas para mim entender muita coisa, porque no espaço do Kung Fu foi um lugar onde eu menos recebi preconceito e discriminação sobre a deficiência, então me ajudou em muita coisa. Eu tive muito bons professores, gostava muito de subir de faixa, gostava muito de treinar e foi muito bom para mim, assim. Uma boa experiência, no geral. E como foi que surgiu o teu interesse pelas lutas? Cara, é porque eu brincava com meus primos assim, de luta, e eu ganhei. Aí eu falei, não, eu vou ganhar. Aí eu falei, mãe, matricule uma coisa pra treinar lutas. Aí meu primo matriculou, eu comecei a treinar Kung Fu, fiz karate há um tempo também na escola, mas foi pouco. E começou a ganhar seus prêmios, né? Na luta? E qual você considera que foram os seus maiores desafios nesse período que você praticou lutas? foi aprender os movimentos, tendo que usar mais o braço, porque as outras pessoas podiam fazer os movimentos com os dois, mas eu só usava o outro só para ajudar. Acho que esse foi um dos maiores desafios no Kung Fu e outros esportes que eu pratiquei. Como se fosse um desafio redobrado, porque você infelizmente não conseguia se adaptar totalmente. Isso. E tu sentiu alguma resistência por parte dos professores ou colegas na hora da adaptação das lutas? Não, no Kung Fu foi um lugar onde eu mais me sentia acolhido, assim, eu tinha muitos amigos, os professores me ajudavam bastante, a gente tinha muitos momentos de diversão nos treinos, foi bom para o desenvolvimento do corpo, para mim aprender muita coisa, aprender a me defender, foi muito bom para mim. Se você pudesse classificar, quais adaptações foram as mais difíceis que você passou? Acho que no Kung Fu foi a adaptação de movimento mesmo, porque você tem que se defender e você tem que atacar. Quando eu atacava meio desprotegido por causa do braço só, então foi uma adaptação que eu tive que fazer para não ficar sem alguma proteção. Como é que tu vê a importância dessas lutas no apoio emocional? Como elas te ajudam na parte da inteligência emocional como um todo? Foi importante, sim, porque eu era uma criança e fui crescendo com o Kung Fu e fui ganhando maturidade, era uma coisa que eu precisava para poder amadurecer e foi muito importante para mim e eu gostei muito do meu período. Qual mensagem, se você pudesse, você deixaria para pessoas que também têm deficiência, mas gostam de explorar esse mundo das lutas para conseguirem se sentir mais inclusivos? Eu diria que não desistir e ir sem escutar o resto, você fazer o seu sem desmerecer ninguém e continuar acreditando no que você pode. Se você não acreditar, você não consegue ir para lugar nenhum. E tu pode me explicar por que tu deixou de praticar Kung Fu, assim? Cara, é porque eu me apaixonei por futebol, assim, e comecei a treinar, porque eu já era treinando futebol, mas
treinava um pouco, aí eu acabei fazendo teste na América, fui e aí tive que parar de fazer como fui, lutas, e foquei só no futebol. No caso, você não teve nenhum problema com a parte de lutas. Você Não. só ficou sem tempo e. Isso, só não tinha mais tempo, era perigoso eu me machucar assim também, e o pessoal não teve pra parar de. Bom, depois de toda essa entrevista, depois de toda a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a você, Guilherme, por ter vindo aqui, a nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa parte do Kung Fu, como foi importante para você esse processo e até para outros jovens que precisarem dessa inspiração, dessa incentivada para começar a se incluir nos esportes. A história do Guilherme nos mostra que o verdadeiro limite está em não tentar e que isso é uma história de superação, porque mesmo enfrentando diversos desafios, ele nunca desistiu, ele sempre tentou, e isso nos mostra que você não deve desistir nunca e que sempre deve superar seus limites. E como a luta pode e deve nos ajudar a cada vez mais superar nossos limites. Cada um com sua singularidade deve tentar se adaptar e conseguir cada vez mais se incluir nesse mundo, onde a coragem de pessoas como Guilherme pode incentivar outras a trazer para o nosso mundo, ele vir a ser um pouco mais justo e mais empático, onde todos nós conseguimos conviver de forma mais harmônica. Bom pessoal, agora queremos convidar vocês a assistir esse episódio no canal Educação Física e Qualidade de Vida do FPA. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau! Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, que é os desafios enfrentados por deficientes nas ruas. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Ele tá rindo. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Um convidado especial. Eu não aguento os convidados especiais pra pegar muito trocadilho. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Olá pessoal, eu me chamo Calma. Ah não. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao. Mas essa porra. Eu pensei que tava rindo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Força Amigos. Meu nome é Carlos Matheus, eu sou branco. Não tem como falar isso aí.